Ele, por Ele que estou gastando a minha vida. Olá, tudo bom? Meu nome é Gabriel. Pela graça e misericórdia de Deus, me escolheu de trás das malhadas. Sou pastor auxiliar da casa IP Jacareí, pastor Felipe, pastora Adriele. Você vier em Jacareí, te convido para vir cultuar conosco o Criador dos céus e da terra, do mar e das estrelas. Eu sou o Emmanuel, Deus conosco, presente e real. E Ele está nessa live. Desculpa, nesse vídeo. Estava chorando ali porque não tem como não ser tocado pelo Espírito ao ler a santa, poderosa palavra. Existem milhares de livros na terra, mas nenhum é inspirado por um Deus vivo para os seus filhos. Ler a Bíblia por ler vai ser um grande livro de história profundas, mas ler a Bíblia com o auxílio do doce Espírito Santo vai ser a boca de Deus falando ao teu espírito. Tem uma mensagem que Deus me deu vendo uma foto. Acredita? Deus, ele faz assim. O tema da mensagem é: lança a rede mais uma vez. Lança a rede mais uma vez. Se dê essa oportunidade. Pastor, eu não tenho força. Você está respirando, você consegue. Vamos ler a Bíblia. O livro você encontra no livro de Lucas. O amado médico. Muitos pensam que Lucas foi um dos apóstolos. Esse não foi. Tá bom? Como Marcos também não foi. Mateus e João sim foi. Vamos lá. Lucas foi aquele homem que chegava nos discípulos, nos apóstolos, e perguntava as histórias. Me conta daquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Como foi? Você estava lá. Você estava do lado dele. Como que foi? Eu acredito Pedro falando, todo mundo apertava-o. Todo mundo o oprimia, queria estar próximo dele. Mas tinha alguém que tinha uma ousadia. Tinha alguém que tinha uma fé, que conseguiu tirar a virtude dele. Daquela multidão, uma pessoa tirou virtude. Hoje eu te convido a ser essa pessoa. Hoje eu te convido a ser essa pessoa que tira a virtude dele. Vou te falar uma coisa, querido. Ele tem virtude. A pergunta é: temos a ousadia de tirar? No livro de São Lucas, capítulo 5, olha só, verso 1. São Lucas, capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, estando ele de pé junto ao mar de Genezaré, a multidão se amontoava junto dele para ouvir a palavra de Deus. E viu 2 barcos que estavam à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado deles e lavavam as redes. Versículo 3. Subiu em um dos barcos, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidões. Olha o que eu escrevi aqui. Deus passou para mim agorinha, irmão. Amiga, amigo. Eu não sei se você vai estar saboreando essa palavra de manhã, ou à tarde, ou à noite.
Então, bom dia, boa tarde e boa noite. Porque bom dia, boa tarde, boa noite não faz mal para ninguém. Então diz assim, eu escrevi aqui, ó, o que passava na cabeça de Pedro? O que passava? Depois eu coloquei, depois de uma grande noite de trabalho. O que você passa depois de uma grande noite de trabalho? Eu trabalho à noite, você que não trabalha à noite, pergunta para quem virou uma noite trabalhando, o que passa na cabeça dela quando ela chega em casa. Primeira coisa que passa é descansar, porque ele sacrificou o seu sono para trabalhar. Por isso existe adicionado noturno, o que é? O acréscimo noturno, né? Tem para aqueles que trabalham à noite, né? Adiciona uma quantidade a mais do seu salário, adicional noturno, veio a falar agora, adicional noturno, para aqueles que trabalham à noite. Porque a verdade é, se você falar com um médico, você está vendendo tempo de vida sua, por você trabalhar à noite. Por isso tem um adicional noturno. Todos trabalham à noite. Então, com o que você quer quando você chega em casa? Você quer descansar. Você que não vê a hora de acabar o trabalho para chegar na sua casa e descansar, porque você não dormiu aquela noite. E foi assim, meu amigo. Pedro, que estava naquele barco, ele viu aquela multidão se aproximando do seu barco, Jesus à frente. Jesus sobe no barco de Pedro e pede, afasta. Vou falar aqui daqui a pouco. Jesus, quando se direcionar a Simão, diz: você ainda tem força para afastar o barco um pouco? Simão tinha duas respostas para Jesus. Sim. A segunda: não, eu estou cansado, eu virei a noite trabalhando, eu não vou afastar barco nenhum. Ele podia falar isso, querido. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Deus não obriga. Deus faz um convite. No caso, Simão fez um pedido. Você pode afastar o barco? Ou ouvir a voz de Jesus e obedecer, mesmo estando muito cansado, ou dizer: sai do meu barco. Ele estava muito cansado, querido. Trabalho de pescador, só para te avisar, não tinha motor naquela época não, então era remo, até chegar no alto mar e lançar a rede. Lança a rede, deixa um tempo e puxa. Lança a rede, deixa um tempo e puxa. Lança a rede, deixa um tempo e puxa. E é isso, frequentemente, a noite inteira, varando a noite, no alto mar, frio, e os perigos do mar, né? Então preste atenção nisso. E tinha escolhas. Hoje você tem escolha, querido: ouvir a voz de Jesus, uma voz de comando, ou não, falar assim: nada a ver, eu vou viver a minha vida, eu vou viver o meu querer, eu vou viver as minhas vontades, eu vou viver os meus desejos. Não é errado eu viver os meus desejos. Eu vou trabalhar, dar uma boa vida para minha esposa, uma boa vida para meus filhos, pagar a minha casa, comprar meus bens, viver no meu tempo. Não tenho tempo para ir para a igreja. Isso é sua escolha, querido. Eu sei uma coisa que diz a palavra: se eu apenas busco aqui da terra, a Bíblia diz que eu sou mais do que miserável. Deus diz que somos mais que miseráveis. Busca aquilo que é incorruptível, aquilo que está nos céus. Busca os céus. Vamos lá, versículo 4. Quando acabou de falar, vírgula, olha só, irmão. Quando acabou de falar, o que ele falou, como foi a pregação dele para aquela multidão à beira de mar, qual foi a mensagem das dracmas, qual foi a mensagem do filho pródigo, qual foi a mensagem da oliveira, qual foi a mensagem?
Pensa comigo. Qual foi a mensagem? Qual foi a mensagem que mexeu tanto com o homem? Qual foi a mensagem? Mesmo esse homem está muito cansado, mesmo esse homem ter lançado a rede a noite inteira, mostrar que Deus vai usar aquilo. Olha aqui, ó, essa passagem, eu escrevi, mostra que Deus vai usar aquilo que você sabe fazer, mas quando é direcionado por Jesus, aí começa uma história de milagres. Pegou essa? Você sabe fazer algo muito bem, mas quando você tem uma voz de comando, direcionado por Jesus, aí você vai começar a viver uma história de milagres. Oh, aleluia! O que fez aquele homem cansado? Olha aqui, ó. Disse a Simão, Jesus falando de Pedro. Simão, depois eu vou começar a chamar ele de Pedro. Rema mar adentro e lançai vossas redes para pescar. Quantas respostas que Pedro podia dar para Jesus? Quantas? Você acha que foi a primeira noite que Pedro foi pescar? Pedro era um pescador, então provavelmente desde a sua juventude, querido. Entendeu? Para ele ter barco, então provavelmente seus pais também eram pescador. Seu pai. Pensa comigo aí. Tá pensando aí? Tá. Você tem que pensar. Você tem que discernir, né? Pedir discernimento para Deus. Você tem que meditar na palavra. Nunca leia a Bíblia correndo. Nunca leia. A Bíblia não foi feita para ler correndo. Aquilo que é santo não foi feito para ler correndo. A palavra é santa, perfeita. Olha lá. Simão lhe respondeu, olha o versículo 5, dizendo: Mestre, depois de trabalhar muito durante toda a noite, você está vendo aí, querido? Ele não foi lá no meio do mar, deitou na rede e dormiu, não. Ele trabalhou muito, não pescando nada, mas como tu me pedes, lançarei a rede. A pergunta é: qual foi a mensagem que fez Pedro lutar contra o seu físico, lutar talvez contra os seus preconceitos, lutar talvez contra a sua frieza espiritual? Porque ouvir a palavra de Jesus. Pedro ouviu a palavra, ele ouviu o sermão que Jesus deu, aquilo mexeu com ele, porque se não tivesse mexido com ele, ele não ia lançar rede nenhuma, meu querido, ele não ia lançar. Olha lá, tu me pedes, lançarei a rede. Agora a pergunta é: se Pedro não tivesse lançado a rede, ele não ia viver uma história de milagres. Sabe, Jesus, ele faz convite para mim, faz convite para você todo dia, meu amigo, minha amiga, todo dia tem esse convite. Quer conhecer Jesus, quer aceitá-lo como o único suficiente Salvador? Todo dia Jesus faz esse convite para nós, todo dia. Então fizeram, olha só, versículo 5: assim fizeram e apanharam uma grande quantidade de peixe, e a rede deles rompia-se. Então fizeram sinais aos companheiros que estavam em outro barco para que viessem ajudá-los. Vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, pois eu sou um homem pecador. Presta atenção numa coisa, irmão. Além da mensagem trouxe direcionamento para Pedro, o milagre trouxe convicção em Pedro. Pegou essa? A mensagem que Jesus pregou para a multidão, e Pedro também ouviu, trouxe direcionamento e a coragem de fazer, o impulso de fazer. Não foi por impulso, não, mas teve impulsionamento, ele foi impulsionado a realizar aquilo que seu filho não queria. Ele queria descansar. Mas o milagre trouxe a convicção. Quem estava em seu barco era um homem de Deus. Quem estava no seu barco era enviado de Deus. E ele falou assim: eu sou um homem pecador, afasta de mim. Afasta de mim. Vamos ver a resposta de Jesus aí aqui. Ele se ajoelhou, né?
se prostrou perante Deus. Qual foi a última vez que você se ajoelhou perante Deus, hein? Versículo 9: porque o espanto se apodera dele e de todos os que estavam com ele. Todos ficaram assim, mas só Pedro que falou assim. Já pensou nisso? Porque os outros também não falaram assim. E de todos os que estavam com ele, diante da captura dos peixes que haviam pescado. Só para te avisar, nunca houve uma pescaria assim de Pedro. Nunca houve uma pescaria assim de Pedro. Porque se houvesse uma pescaria assim de Pedro, Pedro não se surpreendia. Sabe o que quer dizer, querido? Você vai viver aquilo que você nunca viveu quando nós começarmos a ouvir a voz de comando de Deus. E o mesmo, olha aqui, ó, versículo 10. E o mesmo aconteceu com Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: deixe de temer. Sabe esse medo? Seu, para com isso, cara. Para com isso. E Jesus disse a Simão: deixe de temer. A partir de agora serás pescador de homens. E depois de encostar os barcos na praia, deixaram tudo e o seguiram. Sabe quando fala a Bíblia, deixaram tudo? Isso aí que mexe comigo. Quando fala que mostra onde estava o coração de Pedro a partir daquele momento. Pedro e os outros, né? Deixaram, então não foi deixou um, deixaram os outros também. O filho de Zebedeu que fala aqui em cima. Deixaram tudo e o seguiram. Sabe, a pergunta é: o que falta nós deixarmos para viver o sobrenatural de Deus em nossa vida? O que falta? O que falta é Ele dando um caminho. O que falta? O tema da mensagem: lança a rede mais uma vez. Ficou com essa pergunta? O que falta? Qual que é a coragem que você está precisando aí? Qual que é a sua... que falta? Para você, para nós vivemos o sobrenatural. Olha, eu só tenho que agradecer a Deus, que Deus, Ele é muito bom. O tempo todo Deus é bom. Deus tem cuidado de nós. Deus tem dado graça para nossa casa. Você está esperando a graça de Deus. Está virando mais um dia. Graças a Deus. Deus, Ele é bom o tempo todo. Deus é bom. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos deu. Eu não sei onde chegará essa mensagem, mas eu sei que Tu és fiel, Pai. Espírito Santo, fala em cada coração. Fala em cada vida, Pai. Fala sobre o casamento dessa pessoa que está me ouvindo. Restitui. Que Teu amor venha transbordar nesse lar, Pai. Toda briga, discórdia entre pai e filho, filhos e mães, cai por terra. Restaura lares, Pai. Abençoa. Que o sobrenatural, que a abundância dos céus venha sobre essa casa, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Você está compartilhando aí no canal, no YouTube, Gabriel Leutério. Se você puder se inscrever, eu te agradeço. Se você puder compartilhar para falar em mais corações, você vai ser boca de Deus. Deus te abençoe. Ficam todos na paz. Até a próxima, se Deus nos permitir.